Olá pessoal, bem-vindos à Trecheira Violenta. Eu sou Osvaldo e o filme da vez é O Quarto dos Esquecidos, de 2016, com o nome original The Disappointment Room, que pode ser traduzido mais ou menos como O Quarto das Decepções. Essa crítica se escreve sozinha, não é mesmo? O filme é dirigido por DJ Caruso, que é o mesmo diretor de Paranoia do Shia LaBeouf, e estrela Kate Beckinsale, famosa pela franquia do Anjos da Noite, e Mel Raido. O Quarto dos Esquecidos faz parte dessa leva de filmes de terror pós-Invocação do Mal, que os produtores só estavam procurando qualquer história supostamente real que eles podiam transformar em um filme de assombração genérico. Quem escreveu esse roteiro, que eu acho que é um caso bem bizarro de rolê aleatório, foi o Wentworth Miller, o cara do Prison Break e da série do Flash. Aparentemente o que aconteceu foi que o Wentworth Miller ficou sabendo desse caso, que uma mulher comprou uma casa nos Estados Unidos. Essa casa tinha um quarto extra escondido no sótão, que mais tarde ela ficou sabendo que é o tal quarto da decepção, ou quarto do desapontamento, que o dono rico da casa usava para esconder a existência de uma filha doente que ele deixava presa ali. É uma historinha macabra até, mas que não tem nada de sobrenatural nela. O que não impediu o nosso saudoso Capitão Frio de olhar pra isso e falar: acho que dá pra tirar uma história de fantasma daí. E fez esse desastre desse roteiro. Antes de falar mais desse clássico da sétima arte, vou pedir pra vocês já se inscreverem no canal, deixarem uma curtida no vídeo, comentarem aí embaixo falando o que vocês acharam desse filme, se vocês viram ele. Atualmente ele tá disponível na Netflix, não sei por quanto tempo ele vai continuar lá, mas por enquanto ele tá. Então comentem aí o que vocês acharam desse filme, comentem aí outros filmes pra gente falar aqui no canal e também sigam a gente nas redes sociais, os links estão todos na descrição. A trama de O Quarto dos Esquecidos é sobre Kate Beckinsale e sua família. Eles se mudam para uma casa nova no meio do nada para tentar superar um trauma recente que aconteceu na vida deles. A Kate descobre que tem um quarto secreto nessa casa e que esse quarto é o famoso quarto do desapontamento, que era usado pelo dono rico da casa para esconder a filha deformada dele. E aí não acontece absolutamente nada por uma hora e o filme acaba. Acho que eu já dei deixas o suficiente para indicar que esse filme é horroroso. E o pior é que ele nem é divertido, ele não chega a ser uma trecheira, um tão ruim que é bom, ele só é chato mesmo. Ah, e eu provavelmente vou soltar spoilers desse filme aqui na crítica, porque ninguém se importa com esse filme e é isso daí. A direção é a coisa mais genérica possível, não tem um pingo de criatividade aqui. Tem todos os sustos que você espera de um filme desses. Tem um animal no armário, tem o espelho do banheiro, tem o espírito passando correndo pela câmera, e aquele susto da pessoa olhando pela fechadura da porta, e nem isso ele consegue fazer direito, pra falar a verdade. Porque os jumpscares não funcionam, não acontece nada assustador de verdade. É só um movimento brusco, um barulho alto e você fala, ah tá. A única coisa na direção que eu achei vagamente interessante é em uma cena que você acha que vai ter o susto do espelho do banheiro, que de fato acontece, mas em outra cena. Mas na primeira vez a cena vira uma parada muito maluca da Kate Beckinsale tá vendo o próprio passado pelo espelho. Que se fosse feito de jeito certo podia ser legal, mas é muito mal feito e muito mal aproveitado pelo filme. No final fica só parecendo uma cena bem deslocada. Também tem um lance temporal de perspectiva no começo, que parece que a protagonista ficou horas no quarto, mas na verdade ela ficou alguns minutos só. E de novo, se fosse feito do jeito certo, podia ser muito bom, mas é tão óbvio e eles arrastam tanto pra revelar o que aconteceu que você só perde a paciência e fica chato. Outra coisa que eu acho imperdoável em direção de filme de casa mal assombrada é quando não tem um plano geral pra mostrar a casa quando a família chega lá a primeira vez. É até meio clichê fazer esse plano épico que mostra a casa pela primeira vez, mas é necessário, porque você não pode começar um filme numa casa mal assombrada sem mostrar pra gente a casa mal assombrada. Essa direção sem personalidade nenhuma podia ser justificada se o DJ Caruso fosse de fato um DJ que não sabe nada de cinema e foi lá atacado pra dirigir um filme, mas não é. O cara é um diretor que já fez vários outros filmes e é inaceitável uma direção tão ruim assim desse cara. As únicas coisas boas que esse filme faz são o cenário da casa antiga e o terreno meio velho e abandonado, cheio de mato. Tem uma única cena no final que tem efeitos práticos e de maquiagem que funciona até, conhecida também como a única cena onde acontece alguma coisa no filme. E nada disso é ótimo, assim, é particularmente notável, mas é o melhor que dá pra tirar desse filme. A montagem é uma zona, ela às vezes intercala sonhos e flashbacks com o que tá acontecendo de verdade, mas é tão bruto o jeito que faz isso que só parece que é a continuidade ruim mesmo, você fica sem entender o que devia estar acontecendo
acontecendo ali. E tem várias cenas que são coisas bizarras que só acontecem com a protagonista, e aí ela fica bolada e na cena seguinte ela esquece daquilo e nunca mais menciona. Mas o momento Oscar pra montagem desse filme mesmo é no final, o suposto clímax do filme que intercala 4 cenas diferentes. A única emoção que eu demonstrei assistindo esse filme foi quando eu ri da estupidez dessa cena. Eu achei bem engraçado porque são claramente cenas que não acontecem no mesmo espaço de tempo, sendo intercaladas pra parecer que estão acontecendo ali juntas. Intercala o jovem que trabalha na casa escavando o túmulo de tarde com o jantar que o marido tá bolando com os amigos do casal de noite. E essa cena do jantar é ótima também, porque o que acontece é que o marido chama esse casal de amigos que a gente nunca viu antes e nunca vai ver de novo no filme, pra fazer companhia pra esposa dele que tá mal. Aí eles estão lá confraternizando, bebendo vinho e percebem, ué, cadê a Kate Beckinsale? Ela sumiu. E aí o casal de amigos meio que caga e vai embora de carro sem um pingo de preocupação com o personagem da Kate Beckinsale. Não dá pra entender nada que acontece ali, é muito bizarro. E isso também é intercalado com a professora enredo mais inútil do mundo ligando pra casa pra avisar de alguma coisa, mas a gente não sabe o que ela tava querendo avisar porque ninguém atende o telefone e ela nunca mais aparece no filme. Parece até paródia que essa moça que é a historiadora da cidade por acaso, tá fazendo umas investigações sobrenaturais sobre quartos de desapontamento. É uma coincidência, só calhou dela tá fazendo isso. E também porque esse filme é uma coxa de retalho de clichês batidos de terror, a véia saca o famoso livro dos casos de maldição de quartos de desapontamentos e entrega pra protagonista. É um livro de design maravilhoso com um grande total de 5 páginas que são mostradas mais de uma vez cada uma no filme. É ótimo. Além da professora, tem outros personagens secundários bem inúteis no filme. O mais presente é o jovem que vai ajudar a arrumar a casa, e mais pro final o filme deixa entender que ele morre, e depois deixa entender que ele não morre, mas isso não faz diferença porque ele para de aparecer mesmo, então foda-se. E o elenco inteiro é muito ruim, sério, as atuações estão todas horríveis. Eu inclusive fiquei bem chocado logo na primeira cena, como a Kate Beckinsale tá ruim nesse filme, ela começa a sussurrar o diálogo dela sem emoção nenhuma. Eles tentam fazer uns elementos de drama, uma coisa meio de perda e de luto, e mexer com os tópicos mais pesados, mas as atuações não passam nada disso e o roteiro também é uma zona completa. O desenvolvimento do drama familiar sai do nada. Na metade do filme que eles falam, o casal tinha uma filha que morreu, eu fiquei, porra, isso não é o tipo de informação que você tem que dar no começo do seu filme pra você entender o que aquelas pessoas estão fazendo? Parece que eles só inventaram isso enquanto eles estavam fazendo e é isso daí. E não apenas por isso, como eu disse, o roteiro é um monte de clichê de terror, tem a sequência de sonhos sem propósito, tem as clássicas cenas da protagonista seguindo o fantasma pela casa sem motivo nenhum. E a história dos fantasmas da casa é tão simplória, ela é literalmente a primeira ideia que qualquer pessoa vai ter quando pensar, vamos fazer um filme de terror sobre quartos de desapontamento. É o pai que tranca a filha deformada no quarto e depois mata ela e eles são fantasmas. É isso, acabou, não tem mais nada. É a história de fantasma menos criativa do mundo e eles tratam isso como se fosse um grande mistério que a protagonista ficou o filme inteiro pra resolver. Além disso, tem várias outras pontas soltas na trama que o roteiro não explica. O que o personagem do pai faz da vida? Por que ele tem que viajar na metade do filme? Eles só metem uma frase genérica do tipo, não, tenho que vender a empresa, não sei o que, não sei o que lá, mas nunca é explicado. E por que ele viaja também em questão de o que isso acrescenta no roteiro? Porque não tem nenhum drama muito grande de, a protagonista não pode ficar sozinha em casa, tem espíritos. Não tem nada disso. Parece que isso só tá no filme pra ter um draminha, pra gente saber se a Kate Beckinsale vai trair o marido com o moço jovem. Só que eu não me importo nem um pouco com isso, porque os três são personagens completamente desinteressantes. Se for pra assistir isso, eu prefiro ficar olhando pra uma árvore e tentar adivinhar qual folha que vai cair primeiro. O conflito entre o casal principal não é explicado, pra variar. A gente sabe que a Kate Beckinsale fuma escondida do marido, mas a gente não sabe por quê, não é explicado. E a gente sabe que ela tem que tomar uns remédios, mas a gente não sabe quais remédios, ou por que ela toma, qual doença que ela tem, o que acontece se ela parar de tomar. Nunca é explicado, só tá lá pra ter aquela coisa genérica do você parou de tomar os seus remédios? E tem esse lance da mãe que matou o bebê sem querer e a família tá se recuperando dessa morte, e eles decidem fazer essa mudança de vida porque a psiquiatra fala que eles precisam de estabilidade. E aí eles decidiram comprar uma mansão caindo aos pedaços no meio do mato pra ver tudo que tá quebrado nela e reformar esse negócio pra recomeçar uma vida nova do zero em uma cidade no cu do mundo.
Bom conceito de estabilidade que eles arranjaram. E o filme tenta abordar todos esses tópicos de culpa e até um pouco de depressão pós-parto, mas é tudo muito superficial. E ele ainda tenta fazer aquilo de, ai, será que foi alguma coisa sobrenatural mesmo ou foi tudo loucura da protagonista? Só que também não funciona, porque nunca é detalhado pra gente o que a protagonista tem, o que devia ser a suposta loucura dela. E tem partes da trama que são obviamente sobrenaturais e não teria outra explicação ali. Mas mesmo com tudo isso, o pior do filme é que ele só é chato mesmo. Do tipo, não acontece nada a maior parte do tempo. Eu vou fazer uma comparação aqui. Faltando 20 minutos para acabar Brinquedo Assassino, o Chuck já matou umas 4 ou 5 pessoas e tá indo pro apartamento do Andy pro confronto final. Faltando 20 minutos para acabar Sexta-feira 13, a Alice descobre que a Pamela Voorhees é assassina e começa o confronto final. Faltando 20 minutos para acabar Um Lobisomem Americano em Londres, o David descobre que de fato é um lobisomem e vai lá conversar com os fantasmas para saber o que fazer. Mas, faltando 20 minutos para acabar O Quarto dos Esquecidos, a Kate Beckinsale tá lá na sacada da casa de boa, flertando com o jovem que trabalha lá, como se nada tivesse acontecendo. Não tem indício nenhum de que o clímax do filme tá se aproximando ou de que vai ter algum evento ou ameaça sobrenatural em breve. Em outras palavras, não acontece nada. Eu fiz a piada com o título em inglês do filme, mas na real em português serve também. O Quarto dos Esquecidos, porque é onde esse filme vai parar. A galera que tá envolvida na produção não quer que ninguém lembre dele. A galera que assistiu esse filme provavelmente já esqueceu, e eu, quando acabar esse vídeo, já vou esquecer desse filme também. Esse filme é tipo se o roteiro de Hereditário caísse num triturador de cimento e tentassem colar com fita crepe e fizessem um mosaico. Ele não é nem divertido, ele só é chato mesmo, é um verdadeiro sonífero.